Bom dia a todos. Vamos dar início aqui a mais uma aula, né, do nosso curso de análise multivariada. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, uma análise que é menos utilizada do que componentes principais, análise de correlação, né? Mas que também pode ser útil em alguns momentos e vou até falar mais para frente, né? Principalmente usando ela em conjunto com outra análise, que é a análise de agrupamento. Então, a análise que nós vamos falar hoje é a análise de variância multivariada, tá? Então, a maioria de vocês já deve ter rodado aí análise de variância univariada, né? Quem trabalha com experimentação, com certeza já em algum momento rodou uma análise de variância, porque é uma das análises mais utilizadas, né? Uma das mais simples que nós temos. E muito boa, né? Não é só porque é simples, é muito eficaz, é fácil, né, a interpretação dos resultados. E aí também desenvolveram-se, né, a análise multivariada. A análise multivariada, a análise de variância multivariada, né, a MANOVA que a gente chama, é nada mais é que você ter a mesma estrutura da análise multivariada, da análise univariada, porém agora você não tem uma única variável, você tem várias variáveis e você vai ter apenas um p-valor ali para tratamento para todas as variáveis. Não vai ter um por variável, tem um p-valor geral. Então vamos aqui, vou compartilhar minha tela. Seis. Bom, então, o primeiro ponto, pessoal. Até agora nós falamos de várias análises, né? Análise de correlações, correlações parciais, componentes principais e até análise fatorial mesmo, que você não necessariamente precisa ter uma estrutura experimental. A gente até falou nos componentes principais, geralmente a gente trabalha com a média, né? Então, se você tem várias repetições, a gente faz a média e trabalha com a média. Então, a estrutura experimental, quando você transforma em média, você perdeu a estrutura, né? É claro que se você quiser ser uma pessoa, vamos dizer, mais crítica ali da análise, você vai, às vezes, rodar um modelo e calcular a média em cima daquele modelo. A gente não chegou a fazer isso no curso, que é algo um pouco mais complexo, às vezes até um modelo misto. E aí, em cima dessa média ajustada, né, você faria uma análise de componentes principais, mas a gente não chegou nesse grau de complexidade. É, no geral, a gente pega, faz a média ali das nossas repetições e roda esse tipo de análise, que não tem problema nenhum. Né, é, a gente pode fazer dessa forma. Agora, a manova, não. A manova, a gente precisa do delineamento estatístico. Ou seja, o seu experimento tem que ser indique, DBC, fatorial, parcela subdividida, alguma coisa, né? Porque ela segue as mesmas pressuposições da análise univariada. Então, eu preciso ter repetição, eu preciso ter controle local. Ó, controle local não necessariamente, você pode ou não ter, se for DIC não tem, se for DBC tem. Eu preciso ter casualização, né? Os três princípios básicos aí da experimentação, né? Repetição, casualização e controle local. Então, tudo que já foi, tudo que vocês conhecem, né, sobre como realizar a análise univariada, a análise de variância univariada, a gente mantém para a manobra. Então, os nossos dados, as quatro pressuposições, né, para rodar, o modelo tem que ser aditivo, é, as parcelas têm que ser não correlacionadas.
as variâncias dos tratamentos têm que ser homogêneas e os erros têm que ter normalidade. Então, tudo isso tem que ser mantido para a análise de variância multivariada. E isso faz com que, pessoal, e aí eu vou ser bem honesto com vocês, talvez de todas as análises que eu vou explicar aqui para vocês, essa seja a única que eu nunca utilizei na prática. A gente explica a teoria, fala sobre ela, mas o uso da manova ele não é muito simples. Por quê? Por causa de tudo isso que eu já falei aqui para vocês. Porque quando a gente trabalha com a univariada e a gente precisa ter essas quatro pressuposições, já é difícil com uma variável, né? Às vezes a gente fica lá, tem que trabalhar com a análise de outlier, retirar algumas parcelas, para conseguir satisfazer, né, esses quatro pontos, né? Agora, imagina quando você tem um monte de variáveis. É muito mais difícil. Então, eu acredito que até por isso a MANOVA é uma análise que pode ser utilizada, mas não tem tanto uso, né? Você não lê artigos falando, utilizei a MANOVA. De vez em quando você acha um, mas não é uma coisa igual componentes principais. Quase, né, todo artigo você vê lá análise de componentes principais, análise de correlação, que são análises mais fáceis ali de você trabalhar. E mais uma vez, quando eu digo fácil de se trabalhar, assim, no sentido que você consegue atender as pressuposições mais fáceis. Na análise de variância multivariada é um pouco mais confiável, um pouco mais difícil. Porém, se você consegue utilizá-la, é muito bom. Por quê? Quando você roda a manova, os cálculos que estão sendo feitos ali é em cima da sua estrutura experimental. Ou seja, você não está simplesmente calculando a média. Vocês vão ver aqui, a gente vai falar, a hora que a gente for lá para o R, eu vou mostrar. Para mim, o principal uso da análise de variância multivariada é o calcular o resíduo e a partir da matriz de variância do resíduo, eu calcular a distância de Mahalanobis. Vocês não ouviram ainda sobre distância de Mahalanobis, eu vou falar na semana que vem. Mas isso para mim é um uso ótimo, porque eu faço toda a análise de agrupamento baseado na minha estrutura experimental e não apenas calculando uma distância sem considerar a estrutura experimental. Então, para mim, do que eu já vi assim de uso da análise multivariada, esse é o ponto chave, tá? Claro que pode ter outros usos, e até se vocês souberem, assim, Léo, eu vi tal artigo, ou até eu já usei, vocês podem até me mandar para dar uma lida, né? E até incluir mesmo no curso, né? Outros exemplos e tal. Bom, então, primeiro ponto. Análise multivariada, para você rodar a manobra, você tem que ter repetição. É a mesma questão da análise univariada, ok? Os conceitos básicos e os princípios que a gente já falou, repetição, casualização, tem que ter. Não tem como fugir. Tá? E as quatro pressuposições para rodar a análise de variância. Né? Aditividade, erros não correlacionados, erros com distribuição normal e variância homogênea. As quatro pressuposições têm que ser atendidas. E a MANOVA, ela vai ter a mesma estrutura da análise de variância tradicional. Então, se você tem um experimento indique, você vai ter tratamento, resíduo e total. Se você tem um experimento em DBC, você vai ter bloco, tratamento, resíduo e total. Você tem um fatorial em bloco. Você vai ter bloco, fator 1, fator 2, interação, fator 1, fator 2, resíduo total. Então, isso não muda. Tá? É a mesma estrutura, você vai ter graus de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio, teste F, P valor. A mesma estrutura.
que a gente já vai chegar lá, vocês vão ver. A grande questão aqui, a grande diferença, né, é que agora eu não tenho uma única média. A minha H0 agora não é que a média do tratamento 1 é igual à média do tratamento 2, que é igual à média do tratamento N. Não. O meu vetor de médias do tratamento 1 é igual ao meu vetor de médias do tratamento 2, que é igual ao meu vetor de médias do tratamento N. Porque agora eu tenho várias variáveis. Então eu tenho a média da variável 1, média da variável 2, média da variável 3, média da variável z. Então agora muda a nossa hipótese. Em vez de ser uma hipótese univariada, a média do tratamento 1 igual a média do tratamento 2 igual a média do tratamento N, não. Agora eu tenho o vetor de média. Então aqui eu trago um pequeno experimento aqui em DBC, com 5 tratamentos, 3 blocos e 3 variáveis. Okay? Então nós temos aqui as 3 variáveis. Experimento bem simples. E aí nós vamos começar a montar a nossa tabela de análise de variância multivariada. Mais uma vez, fonte de variação não muda em nada. Então eu tenho bloco, tenho tratamento, tenho resíduo e tenho total. Mesma coisa que vocês já viram, né, na análise na análise univariada, na nova tradicional. Grau de liberdade também não vai mudar. Grau de liberdade total, como que a gente calcula? Número de parcelas menos 1. Então, a gente tem 15 parcelas aqui no nosso experimento, né? Eu tenho 5 tratamentos, vezes 3 blocos, 5 vezes 3, 15, menos 1, 14. Grau de liberdade do bloco, número de blocos menos 1. Eu tenho 3 blocos, 3 menos 1, 2. Grau de liberdade de tratamento, número de tratamentos menos 1. Eu tenho 5 tratamentos, menos 1, 4. E o grau de liberdade do resíduo é só eu pegar o total, subtrair o tratamento, subtrair o bloco, o que sobrar é resíduo. Beleza. Então, até aqui, tudo tranquilo, né? Não mudou nada aí. O que vai mudar é agora. Agora nós vamos ter a soma de quadrado das variáveis, né? O SQP, que a gente vai chamar. Então, agora, para fazer esse cálculo, ele vai ser um pouco mais complexo do que o que a gente está acostumado a fazer, né? No, no univariado, né? Então, a gente faz utilizando matrizes. Aqui nós temos o nosso y, que são as nossas variáveis resposta. Então, a gente tem as 3 variáveis. Então, agora eu não tenho só uma única coluna, né, com os resultados de uma variável. Não, agora eu tenho 3 colunas, ou mais, né, 4, 5, 10, a quantidade que você tiver. E aqui nós temos o nosso modelo. Então, aqui eu poderia até ter colocado a fórmula, né, a fórmula tradicional que nós temos, que é y igual a média mais efeito de tratamento, mais efeito de bloco, mais o erro. Aqui eu estou mostrando para vocês matricialmente essa fórmula que a gente está acostumado a trabalhar. Então eu tenho a média aqui na primeira coluna. Eu tenho o efeito de tratamento. Léo, por que tem 1 e 0? 1 é aonde o tratamento existe, 0 aonde ele não existe. Então, por exemplo, o tratamento 1, né? Ele existe nessas 3 primeiras colunas. Essas 3 primeiras linhas, desculpa. Igual está na nossa tabelinha aqui, ó. As 3 primeiras linhas é o tratamento 1. As 3 próximas, o tratamento 2 e assim por diante. Então, o tratamento 1, as 3 primeiras tem o número 1, o resto é 0. Tratamento 2, 0, 0, 0. Aí vem 1, 1, 1, o resto é 0. E assim por diante. E aí a gente faz a mesma coisa para os blocos. Então, bloco 1, aonde ele existe, né, na linha que é o bloco 1, eu coloco 1, o resto é 0. 1, 0, 0. 1, 0, 0. A mesma coisa para o bloco 2, a mesma coisa para o bloco 3. Isso daqui é mostrando para vocês como que o computador faz, tá? Como que ele chega, né, nessas somas de quadrado, né? E aí ele vai resolver para a gente
essa equação, né? A gente já vai fazer aqui. Então, soma de quadrado do modelo, né? Vamos lá. Aqui, já está mostrando aqui o resultado. Deixa eu ver se para frente eu coloquei. Tá, 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 tá. Eu expliquei. Pera só um pouquinho. Deixa eu só vir aqui. Tá. Aqui eu já fui direto. Tá bom. Pera aí. Deixa eu só voltar aqui. Pra gente não se perder. Então, aqui, primeiro ponto, né? A gente tem que resolver a soma de quadrado do modelo. Então, ele vai pegar esse y menos o yp, que é o mesmo, né? Aqui no caso, vai transpor esse vetor e multiplicar por ele mesmo, menos o modelo. Vamos lá. Fazendo esse cálculo, a gente chega numa matriz. Então, agora, pessoal, quando vocês calculam lá aquelas somas de quadrado, é, a gente chega num único valor, né? Um valor do modelo, no nosso caso, tratamento, né? Aqui a gente ainda vai dividir ainda em tratamento e bloco. Por enquanto, está fazendo para o modelo. Então, o tratamento, o resíduo, né? Você tem um único valor. Agora não. Agora nós temos várias variáveis. Então, eu não vou ter um único valor. Eu vou ter uma matriz de resultado, né? Para a primeira variável, para a segunda variável, para a terceira variável e as interações entre elas. Então, se você tem uma quantidade grande de variáveis, você vai ter uma mega matriz aqui de resultado, tá? Que a gente vai ir mostrando aqui. Ó, é... beleza. Bom, o primeiro ponto que a gente vai fazer é o cálculo do y. Então, quando a gente vai calcular aqui o y, o total, né? A gente vai utilizar aqui uma matriz identidade. Então, quando a gente, deixa eu só voltar aqui. Quando a gente vai calcular a soma de quadrado do modelo, a gente utiliza a estrutura, né, de tratamento e bloco aqui. Então, tem né? Aonde tem o tratamento, aonde tem o bloco. E quando a gente vai calcular o total, a soma de quadrado total do modelo, a gente utiliza a mesma matriz do y, né, com as nossas variáveis, e utiliza a matriz identidade como x. E aí a gente faz todos esses cálculos. Yx, x' menos 1, x' y. Então, o x, né? X' é transposta, desculpa. Então, a transposta de x vezes x, a inversa disso, vezes x', que é a transposta. Lembrando que matriz transposta, a gente pega, né, o que a coluna vira linha, tá? Lembrando aí um pouquinho das aulas de matrizes lá da graduação, né? E aí a gente chega no valor de soma de quadrado de tratamento total, ó. Soma de quadrado total, desculpa, do nosso modelo, que seria essa matriz aqui. Aí, a soma de quadrado do resíduo, ela é a soma de quadrado total menos a soma de quadrado do modelo, ok? E aqui, ó, se a gente fizer a análise individual, essa daqui é a análise individual para cada uma das nossas variáveis, tá? Depois a gente vai comparar esse resultado aqui com o resultado da multivariada. Então, primeiro ponto aqui, observações importantes. A diagonal principal das matrizes da soma de quadrado é igual ao valor da soma de quadrado na análise individual.
Então, se a gente voltar aqui, ó, vamos lá. Ó, soma de quadrado total para a variável PMV, 2.810,25. 2.810,26, né? Aqui teve só um erro de arredondamento. Segunda variável, 71,816. 71,816. Terceira variável, 393,02. 393,02. Então, e se a gente pegar aqui o do modelo? Peraí. Primeira variável, 1.429,45. Se a gente somar tratamento e bloco aqui, vai dar 1.429 e os quebradinhos que tinha lá, tá? Mesma coisa vale para a segunda e mesma coisa para a terceira, né? É o somatório desses dois, é o modelo que eles chamam, né? Primeiro a gente calcula o modelo para depois quebrar em tratamento e bloco. Então esse é um ponto importante. A matriz da soma de quadrados dos produtos é sempre simétrica. Se a gente voltar aqui, então, a gente vai ver que quando eu tenho a interação entre as variáveis, por exemplo, PMV com PMS, 428,67. PMS com PMV, 428,67. Então, elas vão sempre serem simétricas. Essa é outra característica. E o número de linhas é igual ao número de colunas, que é igual ao número de variáveis, né? A gente tem uma matriz quadrada. Uma coluna para cada variável. Então, se você tem 100 variáveis, prepare-se que você vai ter uma matriz ali 100 por 100. É gigantesca. Bom, isso aí só para vocês entenderem algumas, vamos dizer, pressuposições, né? Agora, a gente já tem o cálculo do modelo, né? Da soma de quadrados de modelo. Porém, a gente tem que dividir. Ah, pode perguntar. Desculpa, eu não entendi bem por que que uma é uma matriz lá no slide que você apresenta a primeira, a matriz YX e coloca o erro. Uma são os tratamentos, né? E a outra é uma matriz de identidade. Eu não entendi por quê, porque é a mesma equação, né? Isso, é a mesma equação. Só que aqui, ó, no primeiro, essa daqui é o primeiro, tá? O primeiro nós estamos calculando a soma de quadrado do modelo. Aí na soma de quadrado do modelo, vamos dizer, a gente tem que usar a estrutura experimental de tratamento e de bloco. E para calcular a soma de quadrado total, aí a gente já usa a identidade. Aí a Mas a gente. equação é a mesma Só que. embaixo, não? Ah, tá, entendi o que você falou. Não, aqui tá errado, desculpa. Ah, Aqui era tá. para estar a soma de quadrado total. Ah. Ó, tá, não, entendi agora. Tá errado aqui, ó, pessoal. Aqui era para estar a soma de quadrado total. Foi mal. Eu vou ajustar depois. Tá errado aqui no slide, tá? Entendi agora. É, aqui é soma de quadrado total, né? Soma de quadrado de modelo, não. Modelo é a primeira aqui. Eu devo ter copiado, né, a função e esqueci de mudar. Foi mal. Muito boa a sua pergunta. Eu vou arrumar aqui no slide. Aí agora, pessoal, a soma de quadrado de modelo, a gente vai dividir do modelo, né? Modelo estatístico, a gente vai dividir em soma de quadrado de tratamento e soma de quadrado de bloco. Tá? Então aqui, ó, quando a gente vai calcular a soma de quadrado de bloco, como que ela é feita? A gente pega aquela mesma estrutura matricial para calcular o modelo, só que a gente elimina as linhas de tratamento. Eu não quero informação de tratamento, eu quero calcular agora só o bloco. Então a gente vai fazer, né, esse mesmo cálculo aqui, apenas em cima da média, a gente mantém a média e as três coluninhas de bloco, elimina o resto. Aí eu chego na matriz para bloco. E para o tratamento, a gente faz o inverso, né? Agora eu elimino os blocos. Não quero essa informação de bloco, quero só a parte de tratamento. E aí eu chego na minha matriz de tratamento.
Se vocês pegarem essa matriz de tratamento, vamos pegar aqui o primeiro valor, 1551,71, né, para a variável PMV. 1351,71. Vou voltar aqui. 1351,71. Exatamente o valor da análise individual. Então, isso mostrando, né, que esses cálculos não podem mudar, é tudo soma de quadrado. A diferença é que agora, além da soma de quadrado individual, você tem a soma de quadrado das interações entre essas variáveis, né? Porque a gente quer a análise multivariada. Aqui de tratamento, a gente viu. E aí a gente tem aqui, ó, tem então soma de quadrado do modelo, né, que a gente calculou lá primeiro, soma de quadrado de bloco e a soma de quadrado de tratamento. Lembrando que a soma de quadrado de tratamento e a soma de quadrado de bloco, se você somar as duas, tem que chegar na soma de quadrado do modelo. O modelo, ela engloba as duas. E aí a gente vai ter aqui, ó, soma de quadrado de tratamento, né, completando a nossa tabelinha de análise de variância. Soma de quadrado de tratamento, soma de quadrado de bloco, soma de quadrado do resíduo e soma de quadrado total. Então, se você pegar essas três aqui, né, somar, tem que dar a soma de quadrado total. E aqui a gente tem o valor individual. Coloquei aqui do lado de novo, para vocês verem que ele tem que se manter, né, esses valores. Então, por exemplo, vamos pegar a terceira variável aqui, só para vocês entenderem novamente. Se eu pegar aqui PRC, soma de quadrado de tratamento de PRC, ó, 233,32. 233,32. Para bloco, 30,94. 30,94. Para resíduo, 88,65. 88,65. E o total, 393,02. 393,02. Então, tudo que você tinha na univariada, se você olhar exatamente dentro da sua matriz, o valor univariado daquela variável tem que ser a mesma coisa. Não pode mudar. Só que agora, como eu disse, a grande diferença é que nós não temos só o valor da variável com ela mesma. Nós temos a matriz, nós temos a variável com as outras variáveis. E por isso que é chamado de MANOVA. E aí que torna a coisa bem mais complexa, né? Bom, dentro da manobra, beleza, a gente calculou a soma de quadrado, a gente vai calcular o quadrado médio, que é a mesma coisa, né? Você pega ali a soma de quadrado, divide pelo grau de liberdade, e depois a gente tem alguns testes, né, que a gente pode fazer. Vocês vão ver que o R ele traz para a gente quatro testes, tá? Um é o teste de Pillai, tá? Então eles têm algumas diferencinhas, onde alguns são mais indicados para um tipo de amostra, outros para outra, né? Assim, eu espero que esses slides aqui te ajudam na hora de escolher qual teste que você vai usar ali no seu caso. Então, o teste de Pillai, ele é utilizado quando você tem, assim, aqueles pressupostos que eu falei que a gente tem que ter, e também falei que na prática dificilmente a gente vai conseguir, então ele é um pouco mais robusto a você não ter todos aqueles pressupostos. Às vezes a minha variável não tem ali a normalidade dos erros. Então dá para você rodar e aí focar no resultado do teste de Pillai, no p-valor, que a gente vai calcular daqui a pouco, né? Lá no R, via teste de Pillai. Ele também indicado quando você tem amostras pequenas, tá? Então, o seu experimento tem poucas é, parcelas, então você pode estar utilizando ele também. Porém, ele é sensível quando você tem muitas variáveis dependentes. Nesse caso aqui, não sei nem se a palavra dependente
Talvez eu deveria mudar essa palavra. Mas assim, variáveis que estão muito correlacionadas, entendeu? Então ele não é bom, não é indicado quando você vai trabalhar ali com um conjunto de variáveis que tem correlação muito alta, tá? Então esse é o ponto dele. Outro teste seria o teste de Wilks. Então ele é melhor, é mais indicado quando nós temos as covariâncias iguais, ou seja, se aquela heterogeneidade, né? Quando você não tem heterogeneidade de variância. E aí é um ponto complicado, porque quando você trabalha com esse monte de variável, não é fácil você conseguir ter homogeneidade de variância. Então, assim, dá para ele ser utilizado ali, mas tipo, vai ser mais difícil de estar utilizando ele. O teste de Hotelling ele é ideal quando nós temos dois tratamentos, tá? Então, se você tem dois tratamentos, você pode, é mais indicado você é, utilizar ele. Então, aqui até fala, né? Ele é mais eficiente aí para comparações binárias. Então, se você tem três tratamentos, já não utiliza ele, não. Já foca nos outros testes. E o teste